primeiro lugar, eu cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus, ao soberano Rei do Universo, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, por mais uma feliz oportunidade que Ele nos concede de estar na Sua presença e executando a Sua vontade sobre as nossas vidas. São quase 22 anos que eu tomei a feliz decisão de seguir o reino de Deus, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E dias passados alguém me perguntou se eu havia me arrependido pelo menos uma vez. E a minha resposta para aquele cidadão foi: na verdade, eu gostaria de já ter nascido, já ter vindo ao mundo no lar evangélico e ter servido a Deus desde os meus primeiros passos de vida. Porque eu tenho para mim que o maior privilégio de um ser humano não é se ele é famoso ou não. O maior privilégio de um ser humano não é se ele é rico ou não. O maior privilégio de um ser humano não é se ele é poderoso politicamente ou não. O maior privilégio de uma vida de um ser humano é cumprir a sua missão aqui na Terra, para a qual nasceu e vive, que é estar na presença do seu Criador. Glória a Deus. Se todo mundo, se todas as pessoas entendessem, compreendessem que não nasceu aqui por um acaso. Deus nos criou, nos formou, nos trouxe à existência com finalidades e objetivos. E foi justamente há mais de 21 anos passados que eu entendi e compreendi que Ele tem um plano para a minha vida, como tenho absoluta certeza que Ele tem um plano, ou mais de um plano, missões na vida de cada um de nós que estamos aqui e daqueles que porventura estejam ao alcance da nossa voz através deste serviço de som. Quero dizer aos irmãos e às irmãs que para mim é privilégio poder cooperar com esta igreja, com estes irmãos e estas irmãs. Eu costumo dizer que congrego na Assembleia de Deus, mas faço parte desta igreja porque eu sou da Igreja de Cristo. Amém. E a Igreja de Cristo não tem nome. A Igreja de Cristo não é uma denominação. A Igreja de Cristo não é uma organização religiosa. A Igreja de Cristo é composta por todos aqueles que foram comprados e redimidos pelo precioso sangue de Cristo Jesus, Aleluia, nosso Senhor. Esta é a verdadeira igreja. Aleluia, Senhor. Então, para mim, é sempre uma satisfação Deus poderoso. estar cooperando com o reino de Deus, dando um pouquinho de minha vida para o serviço do Mestre amado, quando Ele deu tudo de si mesmo em meu favor, para o meu benefício, para a minha redenção, para a minha salvação e vida eterna. O Senhor Jesus fez tudo por mim. Então eu fazendo um pouquinho, o mínimo dos mínimos, é uma satisfação para mim cooperar com o reino de Deus aqui na terra. Meditando aqui na presença dos irmãos e das irmãs, o meu pensamento retrocedeu lá há mais de 2000 anos passados, quando este trabalho, esta atividade, começou com uma pessoa, chamado João Batista. O homem que não pregava entre as multidões, um homem que não pregava em um estádio lotado, um homem que não pregava
em uma emissora de rádio que atinge milhares de pessoas. Um homem que não pregava através de um sistema televisivo que atinge milhares e milhares de pessoas, estados e nações. Um homem que não utilizava de um meio de comunicação eficaz dos últimos dias como a internet. Mas, antes mesmo da sua vinda, alguém já anunciava a voz que clama no deserto. Um homem que pregava no deserto. E começou com essa personagem importante para o reino de Deus, e que logo mais já não estava ele só, mas alguém dos mais importantes que os habitantes da terra já pôde receber, o próprio Cristo. Teve um encontro ali com João Batista, e agora o Batista não estava mais só, era 2. Daqui a pouco a Bíblia fala sobre 12, um pouco mais na frente a Bíblia fala sobre 70, e o livro do Atos vai se multiplicando e se fala em quase 5 mil almas ou vidas que estavam seguindo o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje, milhares e milhões de pessoas têm esta bandeira na mão de anunciar as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória a Jesus. o verdadeiro Evangelho que liberta. Aleluia. O Evangelho tem um poder extraordinário de transformar uma vida. Veja bem, a criança começa no jardim da infância, vai passando, primeiro grau, segundo grau, faculdades, universidades, doutorado, PhD, dezenas de matérias, ele se depara, provas, testes, e todas estas filosofias humanas não têm a capacidade de transformar para o bem e para o reino de Deus uma única pessoa. Mas o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Glória a Jesus. quando anunciado e encontra um terreno bom, encontra um coração aberto, Verdade, Jesus. quando este Evangelho chega à alma do ser humano, este Evangelho aí sim tem a capacidade, tem a habilidade e tem o poder de transformar uma pessoa degenerada da sociedade em um cidadão de bem. Glória a Deus. Aqui não tem pessoas das quais eu estou falando, pessoas degeneradas da sociedade. Mas eu já me deparei com pessoas, lá em João Pessoa, na capital, que ninguém dava nada por ele. Um homem que eu conheci na cidade de Bahia, que é vizinha a João Pessoa, ele vivia caído nas calçadas daquela cidade, bebendo, numa vida que ninguém dava um palito de fósforo por ele. Foi uma vida sem futuro, como a gente costuma dizer. E um dia, alguém entregou uma literatura àquele homem, e ele estava tão embriagado que não teve condições de ler aquela literatura. Mas ele me contou que guardou no bolso aquela literatura. E o seu pai, já na boca da noite, daquele mesmo dia, veio com uma carroça, como costumava vir, uma carroça dessa que você leva arroz, feijão, legumes, um carro de mão, popularmente conhecido, e colocou ele naquela carroça, os pés arrastando, e levou para casa, e ele com aquela literatura no bolso. No outro dia, muito cedo, ele acordou um pouco sóbrio, e ele disse que teve condições de ler aquela literatura. E quando ele leu, falava sobre o amor de Deus.
falava Deus. sobre a misericórdia de Deus, Aleluia, Jesus. falava sobre a compaixão divina, falava que Jesus o amava. Glória a Deus. E aquelas palavras foram palavras penetrantes, foram palavras transformadoras. E ele pensou consigo mesmo, eu encontro quem bata em mim. E ele pensou consigo mesmo, eu encontro quem escarneça de mim. Ele pensou consigo mesmo, eu encontro quem me chute, porque eu estou caído na sarjeta, nas calçadas, mas não encontro ninguém que me ame. E eu quero saber quem é este homem chamado Jesus, que me ama de verdade. Aleluia. E ali ele procurou um homem de Deus, e aquele homem de Deus o evangelizou, e ele aceitou a Jesus como seu Salvador, mudou de vida, Deus transformou aquela vida, Verdade. Deus deu um emprego para ele, Deus deu uma esposa para ele, Deus deu uma família para ele, filhos e filhas. E naquele dia que eu dirigi um culto, ali no centro de João Pessoa, ele dava o seu testemunho, um homem bem vestido, um homem educado, um homem cheio de vida, um homem cheio de esperança, porque Jesus, através do Evangelho, transforma vidas. Transforma vidas. Seja o homem quem for, se der lugar ao Evangelho de Cristo, essa vida vai melhorar. Esta vida vai mudar e mudar para melhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sem mais delonga em nossa introdução, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, que é muito conhecido, para a meditação dos amigos, das amigas, dos irmãos e das irmãs, e para a nossa edificação espiritual, porque a palavra de Deus, ela tem um efeito interessante na nossa vida. O nosso corpo se alimenta de arroz, macarrão, verduras, frutas, carnes, legumes, mas o nosso espírito, a nossa alma, que é o homem interior, não se alimenta dessas coisas, se alimenta da palavra do nosso Deus. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e o versículo 10, é um versículo pequeno, mas que traduz a missão salvífica, a missão redentora de Cristo Jesus, o Rei da Glória. E diz assim para nós o Evangelho da salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Repetindo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para você decorar mais uma vez. Porque o Filho do Homem Aleluia. veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto da palavra de Deus retrata muito bem o texto que nós acabamos de ler. É, Jesus. O encontro entre Jesus e um homem rico. Todos nós sabemos que é difícil aqueles que estão envolvidos com o poder e a influência das riquezas. Repito, é muito difícil essas pessoas se converterem. É tanto que o Senhor Jesus próprio falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico É, Jesus. entrar no reino de Deus. São palavras do próprio Senhor Jesus. Então veja, os amigos e as amigas,
que aqui, neste recinto, não tem nenhum milionário. É verdade. Veja, os amados irmãos, que os mais ricos, economicamente falando, do nosso país, não são crentes, não são evangélicos, não seguem ao reino de Deus. Os mais ricos de nossa cidade, longe eles estão de dar lugar ao evangelho do Senhor Jesus. Mas numa prova cabal de que o Senhor Jesus, ele veio para salvar os perdidos, ele teve um encontro com Zaqueu, aquele homem É Jesus. que na sua época, como cobrador de impostos, porque ele era publicano, cobrador de impostos, era um homem difícil de ser aceito pelas religiões da época, pelas sinagogas, pelos escribas, pelos fariseus, pelo judaísmo. E neste encontro com o Senhor Jesus, ele deu sinais de que se interessava pelo reino de Deus, se interessava pelo Senhor Jesus. Quando ele ficou sabendo que o Senhor Jesus ia passar em determinada estrada ou caminho, a Bíblia não revela bem, e na beira daquele caminho ou estrada tinha uma figueira brava. E ele subiu naquela figueira brava e ficou ali quietinho, a multidão passando, e ele lá, porque ele queria ter um encontro com o Senhor Jesus, ele se interessava pelo reino de Deus, ele estava interessado no Salvador da humanidade. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus foi passando embaixo daquela figueira brava, percebeu que ele estava lá e acenou para ele, encurtando a história, houve uma receptividade na casa do publicano, a pessoa bendita do Senhor Jesus. É tanto que o Senhor Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Verdade. Glória a Deus. E meus amados, o Senhor Jesus relata no versículo de número 10 a causa, os objetivos, os meios para os quais ele se manifestou aqui no planeta Terra. Nós temos no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, um resumo da história do Senhor Jesus. Mas eu, olhando esta passagem bíblica, eu diria que o Dr. Lucas também aqui, em poucas palavras, relatava a finalidade, o objetivo pelos quais o Senhor Jesus Aleluia. veio a este mundo. Veja bem, porque o Filho do Homem, já os profetas falavam a respeito deste Filho do Homem, que era o Messias, que era o Salvador, que era o ungido de Deus. Já os profetas falavam, antes mesmo do seu nascimento, a respeito da sua vida, da sua missão, da sua trajetória, dos fatos que aconteceriam com a sua chegada. É tanto que, com as profecias bíblicas, nós, mesmo no Velho Testamento, através da lei, dos salmos e dos profetas e da história de Israel, nós conhecemos a Jesus antes mesmo da sua chegada, mediante as profecias messiânicas já anunciadas antes mesmo da sua vinda. E meus amados, Aleluia. quando o ser humano caiu lá no Jardim do Éden, É, Pai. ali já havia uma promessa do nascimento deste Filho do Homem. É tanto que o Deus Todo-Poderoso ali fez a promessa que da semente da mulher
nasceria um que esmagaria a cabeça do adversário. Então, durante toda a história de Israel, havia esta esperança inconfundível do nascimento do Senhor Jesus, do Filho de Deus. E aí, agora o doutor Lucas colocava que o Filho do Homem veio. Do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, o próprio Deus indagava: quem há de ir por nós? E o profeta, mediante o Espírito de Cristo, dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por isto que eu repito mais uma vez, a história de Cristo, a vida de Cristo, o nascimento de Cristo, o sofrimento de Cristo, tudo que ele passou, tudo que ele falou, já estava determinado no coração de Deus. Reafirmo mais uma vez, você não nasceu por um acaso. É verdade. Na eternidade divina, a sua história já estava escrita e Deus tem planos para a sua vida e para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou falando de uma denominação evangélica, eu não estou falando de uma igreja como instituição humana. Eu estou falando de revelações divinas que você precisa saber, que nós precisamos saber. Deus tem negócio com você e com a sua vida. Não permita que os anos, o tempo passe, sem você entender que a poderosa mão de Deus está estendida para te acolher, para te abraçar. Glória a Glória a Jesus. Deus. Glória. Louvado em E o Filho do Homem veio. Aleluia. Na verdade, o nascimento deste Filho do Homem se deu em uma época em que as trevas tomavam conta da humanidade, em que o judaísmo não percebia e não discernia o nascimento daquele que mudaria a história da humanidade. Repito, o Senhor Jesus mudou completamente, absolutamente a história da humanidade. Aleluia. Glória a Deus. A história dos seres humanos tem um marco no nascimento do Senhor Jesus. É tanto que se diz na história, antes de Cristo e depois de Cristo. E o Filho do Homem veio. E o Filho do Homem veio. Para quê, irmão Francisco? Duas palavras estão contidas aqui. Veio para buscar e salvar. Cristo veio buscar e salvar. Amigos ouvintes da palavra de Deus, desde o jardim do Éden, Toca, Pai. quando Adão e Eva pecaram contra os mandamentos de Deus, que a síndrome da desobediência entrou no coração do homem. E a partir de então, o homem, genericamente falando, em vez de ter o sentimento interior na sua alma, no seu espírito, de buscar a Deus, fazia o contrário, se afastava cada vez mais do seu Criador. Eu não acho estranho aquela pessoa que ainda não teve um encontro de transformação de vida com o Senhor Jesus, se ele não tem os mesmos objetivos de vida daqueles outros que já foram transformados Obrigado, meu irmão. pelo Evangelho. Porque a velha natureza, a natureza humana, é quem prevalece. Apesar de que
sempre houve uma centelha divina lá dentro do homem, dizendo que ele deve buscar a Deus. Sabe por quê? Porque o homem foi criado, estou falando homem, mas se refere a homem ou mulher, ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E estas características, apesar de frustrada, apesar de amarrotada, usando uma linguagem popular, apesar de manchada, mas lá dentro o homem sabe que existe um ser supremo, criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. É Jesus. Conta-se a história que aconteceu na China, que uma criança que com 2 anos de vida se tornou prisioneira porque o seu pai era louco e o prendeu dentro de uma caverna e só tinha um ponto de luz e uma fenda onde ele colocava água e comida. E quando aquela criança estava com 18 anos, descobriram que aquela criança estava dentro daquele buraco, naquela caverna, e os cientistas ficaram perturbados e procuraram saber como seria a mente daquela criança, que agora estava com 12 anos, 16 anos dentro de uma caverna, só via uma brechinha do sol e uma fenda onde entrava o alimento, a água e o oxigênio. Nada mais. E os cientistas, descobrindo, foram ao encontro daquele homem lá dentro das matas e arrombaram aquela caverna, tiraram a criança e ela apontava para o sol. Ela apontava para o sol porque era a coisa que ela via. E ali começaram a estudar aquela criança, o comportamento. E as primeiras comunicações que eles tiveram com aquele agora jovem, foi ele admirado, não com o sol, mas com quem tinha criado aquele sol tão grande. Sabe por quê? Porque dentro de nós, ainda que as circunstâncias neguem, ainda que o dia a dia sobrecarregue a nossa mente, nos afastando cada vez mais do nosso Deus, lá dentro nós sabemos que Ele cuida de nós, que Ele nos alimenta, que Ele nos dá o oxigênio para sobrevivermos, que Ele dá a luz e não cobra a energia do sol, de que Ele está disponível a socorrer todos aqueles que o buscam, seja de madrugada, de manhã, de tarde ou de noite. E este Deus, se importando com a humanidade, há quem diga que não, há quem diga que não existe esse ser supremo, há quem diga que o ser humano é apenas um pedaço de carne, e ossos, e nervos, e pele, que quando morrer tudo acabou. Não! Este Deus Todo-Poderoso, Ele se importa conosco. Aleluia. Ele nos ama. É verdade, Senhor. Ele quer bem a nós. Glória a Deus. Ele nos compreende, Ele nos entende, Ele nos acolhe, Ele nos carrega nos braços. Eu não me canso de falar a respeito desse ser supremo. Aleluia. E como disse Paulo, eu quero desgastar a minha vida, gastar a minha vida, falando do amor de Deus, da sua bondade, da sua benignidade para com a raça humana. E neste amor, Ele enviou alguém. A Bíblia diz, o seu filho, o filho do seu amor. Eu pergunto a você que está me ouvindo agora, você que tem um filho, uma filha, você daria a vida deste filho, desta sua filha,
para ser escarnecido e crucificado numa cruz pelos bandidos da sociedade, pelos cachaceiros, pelos adúlteros, pelos errados, pelos homicidas. Você daria o seu filho ou a sua filha, a vida do seu filho ou da sua filha, por bandidos? Por quem não presta? Não. Não. A gente não dá nem por quem presta, quanto mais por quem não presta. Mas Deus deu o maior presente. Ele deu. E aqui, a expressão bíblica diz, e o Filho do Homem veio buscar. Repito, o homem se afastando de Deus. O homem não quer negócio com Deus. Os seres humanos, cada vez mais, se alienam de Deus, vai para longe de Deus. Muitos têm raiva de Deus. Muitos têm ódio de Deus. Muitos são ateus e Deus não existe. Aí ele manda o seu filho para salvar, para buscar. É aquilo que está escrito aqui, para salvar. E o que é que significa isso? Salvar. Salvar o que estava perdido. É o que a gente vê. De 1000, eu estou sendo positivista. De 1000, tem um que se importa com Deus. Aí 999, passa, acorda de manhã, se levanta, trabalha, almoça, dorme um sono, trabalha, quando tem trabalho, janta, vai dormir e não se lembra de Deus. Veio buscar e salvar, salvar e buscar. Veio buscar porque por si próprio o homem não tem condições de se levantar do lamaçal em que a humanidade se encontra. Por si só não tem jeito. Aleluia, Jesus. Porque cadeias invisíveis prendem as pessoas. Eu pergunto, quantos são presos por correntes de vícios? Tem vontade de servir a Deus, mas existem forças superiores que lhe prende, não deixa servir a Deus. Tem pessoas que têm, eu conheço mulheres que dizem assim, olha, eu tenho vontade de servir a Deus, mas por causa do meu marido, eu não vou. Tem marido que diz a mesma coisa com relação à mulher. Tem jovens que eu conheço, já evangelizei, e diz assim, olha rapaz, eu tenho vontade de seguir ao Evangelho, mas se eu aceitar o Evangelho, os meus pais me botam para fora de casa. E quantos a gente encontra, sem discriminação eu falo aqui, humildemente, quantas pessoas têm vontade de servir a Deus, mas por causa de um cigarro, é uma força que ele prende e a pessoa não vai. São forças maiores do que a própria vontade da pessoa, a bebida, enfim. Eu não gosto de falar sobre esses assuntos porque eu entendo que são forças superiores ao ser humano que ele próprio não tem como se libertar. Por isso que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Imagine uma ovelha desgarrada, perdida, presa em um ambiente fechado, lá dentro do mar, com a cabeça enganchada entre duas estacas. Não tem condições sozinha de se desprender. Esta condição do ser humano que ainda não deu um abraço com Jesus e por si só não tem como sair daquela situação. Muitas pessoas eu vejo nesta situação, tem vontade, tem desejo, tem desejo ardente, olha, conversa não com as pessoas porque tem vergonha, mas conversa consigo mesmo, lá quando está deitado na rede ou na cama, conversando consigo mesmo, diz, é certo,
processo. O certo e o melhor é a gente estar na presença de Deus, é servir a Deus, é seguir o Evangelho. Mas por que não vai? Porque por si próprio não tem força, não tem condições. Mas o Filho de Deus veio buscar e salvar os que estão justamente nesta situação. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando nós damos este passo para Jesus, Ele quebra todas as correntes, Ele despedaça todo o empecilho, Ele derruba as barreiras. Por isso que nós costumamos dizer, vinde como estais, o resto é com Jesus. O resto Ele faz. O que você não tem condições de fazer, Ele faz por você. Faça um desafio com o reino de Deus, como eu fiz um dia. Eu disse, Senhor Jesus, jovem como sou, com 23 anos de idade que eu me converti, Senhor Jesus, eu vou fazer um desafio. Eu vou te aceitar o teu evangelho, mas, Senhor Jesus, o meu desafio é que a partir de hoje o Senhor cuide de mim. E durante todos esses anos, Ele não me desamparou nem um dia, nem uma hora, nem um minuto. Faça um desafio com o reino de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Que se der errado, me procure. Procure o pastor, procure o neguinho, a esposa, a missionária, a esposa do pastor, qualquer um daqueles crentes fiéis e verdadeiros. E você vai ver que não vai dar errado. Você não vai procurar ninguém, porque não vai dar errado. Vai dar certo. A sua vida vai mudar para melhor. Faça este desafio e você vai ver a bênção de Deus caindo sobre a sua vida, Aleluia. caindo sobre o seu lar, caindo sobre a sua família. É verdade. Glória a Jesus. Durante estes anos, eu não tenho condições de contar numa noite, numa semana, num mês ou num ano quantas maravilhas o Senhor Jesus já fez por mim e continua fazendo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Esta a reflexão que nós deixamos para os nossos amigos e amigas, ouvintes do Evangelho do Senhor Jesus nesta noite, e que haja uma meditação. Eu costumo dizer, e já hoje falei com o Neguinho e a sua esposa está ali, que tem pessoas que passam por um processo de transformação imediato, porque é necessário. Mas tem outras pessoas que a transformação é lenta, é aos poucos. O Senhor Jesus vai limpando, lavando, purificando e santificando. E a pessoa vai adquirindo experiência com Deus, mas jamais vai se arrepender de ter aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, esta oportunidade que Ele me dá, preciosíssima, de transmitir a sua palavra, o seu Evangelho. É sempre um prazer para mim cooperar com o reino de Deus. Agradecer ao pastor e demais companheiros também a confiabilidade que nos dá para transmitir a palavra do Senhor. Amém? Amém.